tá? Não me desfoca, não me desfoca. Eu não fiz nada. Eu preciso focar, senão você tira tudo que eu tenho na minha cabeça. Ai, meu Deus. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente. Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tenho um convidado especial aqui no canal, que é o meu filho Bernardo. E o Bernardo foi convidado para conversar um pouquinho com a gente falar um pouquinho referente às escolas aqui no Canadá. Para falar sobre esse assunto, nada melhor do que trazer, né, ele, no caso, que é a pessoa que está estudando todos os dias e que está indo todos os dias para a escola aqui, né? Porque nós pais, a gente sabe mais ou menos o que acontece na escola, mas só ele, de fato, tem propriedade para falar sobre esse assunto, né? Hoje tá bem calor aqui no Canadá. Hoje bateu mais ou menos uma sensação de 35 graus. Então a gente resolveu aproveitar o verão, né? Porque nós estamos no verão aqui, tá fazendo bastante calor. E a gente resolveu gravar em um parque, né, filho? Pra Sim. gente mudar um pouquinho de cenário, né? Então eu falei pra ele, vamos gravar num parque ao ar livre. Só que tá passando uns carros aqui atrás da gente toda hora, então pode ser que vocês escutem aí no vídeo esses carros. Bom, então quando a gente mudou pro Canadá, né, filho? No Brasil, ele tava no 6º ano, né? Sim. Daí logo que a gente mudou pro Canadá, nós nos mudamos pra cá em setembro de 2023. Então foi em setembro do ano passado. Logo que a gente mudou e nós procuramos a escola já falou pra gente que ele iria direto pro 7º ano aqui. Então, no Brasil, ele ainda estava na metade do 6º ano, mas daí quando a gente chegou aqui, ele já foi direto para o 7º ano. E você entrou com mais ou menos um mês de diferença dos seus colegas, né? Um mês e meio, eu acho. Um mês e meio? Por aí, né? Então, atualmente, né, ele está estudando numa escola católica, porque quando a gente chegou aqui, nós recebemos indicação, né, de uma pessoa que também tem os filhos em escola aqui no Canadá, e essa pessoa falou que seria, né, interessante a gente dar uma pesquisada em relação às escolas católicas. Aqui no Canadá tem escola pública normal, tem escola católica, pelo que eu percebi também tem escolas de outras religiões, né? Então vai depender do que você quer para o seu filho, né? Da onde que vocês se encaixam, né? A sua família se encaixa. Para mim, na verdade, a gente escolheu colocar ele numa escola católica pela questão do bullying, que tinham falado pra gente que numa escola pública normal tinha bastante bullying e na escola católica isso seria um pouco mais controlado, né? Seria um pouco mais regrado. Então foi por isso, eu e o pai dele, a gente decidiu, né, colocar ele numa escola católica e também porque tinha uma escola católica bem próxima da nossa casa. No Brasil, né, só para falar agora em relação ao inglês dele, no Brasil o Bernardo sempre fez inglês, né? Desde os... Quantos anos, filho, você começou a fazer, você lembra? Desde os 5, 6. 5, 6 anos, né? Então, desde mais ou menos 5, 6 anos de idade, 5 anos, eu acho, a gente colocou o Bernardo numa escola de inglês e ele fez um ano, né, nessa escola de inglês no Brasil e depois a gente já colocou ele, quando ele começou a primeira série, ele já foi para uma escola bilíngue, né? Sim. Então, dos 5 anos até a gente mudou pra cá, você tinha? Não, por causa que no 6º ano eu não fiz inglês, né? No 6º ano você deu uma pausa, né? Deu uma pausa Sim. porque a gente estava no processo mexendo com a questão Foi meio que da imigração, né? Foi meio que meio que do primeiro ano e um ano a menos até o 5º. Por aí. Então ele fez, né, bastante tempo de inglês no Brasil. Mas então, só para explicar para vocês que o Bernardo, ele não veio para o Canadá sem nada de inglês, né, meu filho? Sim. Você já veio com uma base boa de inglês, né? Você se considera que você tinha um inglês bom ou não? Não. Só que depois de aqui no Canadá eu aprendi bem mais do que no Brasil. Todo tempo que eu estudei no Brasil, aqui no Canadá eu aprendi bem mais. Você acha que deu um up, assim, no seu inglês? Seu inglês, ele evoluiu bastante depois que você mudou pra cá? Sim. Você acha isso? Mas você não sofreu. Logo de início, quando você chegou aqui, você não sofreu para entender os seus amigos. Sim. Você tinha um pouquinho mais de problema para falar que você tinha vergonha, acredito eu. É isso? Não gostava. Não gostava de falar com seus amigos. Hoje em dia você fala com seus amigos? Sim. Você fala inglês com seus amigos, se comunica tranquilamente, né? Então, de acordo com você, teu inglês deu um up depois que você chegou aqui, muito mais do que você tinha aprendido no Brasil. Sim. Mas ele não chegou zerado, tá, gente? Então ele já veio com uma base
E ele entendia, assim, o que a professora explicava, o que os amigos falavam. Ele só era um pouco retraído, né, no início, para poder falar, mas o que é normal. Em relação ao transporte, hoje aqui no Canadá, o Bernardo, ele vai... Hoje não, né, filho? Na verdade, sempre foi, né? Ele sempre foi de ônibus para a escola, então... Não, calma aí. Acho que no primeiro mês... Não, nos primeiros 15 dias eu ia de carro e Sim. O pai levava, né? Meu pai levava de carro e eu acho que, se não me engano, você, tipo... E Você eu buscava a pé. A Isso. gente voltava a pé daí. Isso, quando é naquele momento de adaptação, eu ainda estava com bastante medo em relação a ele ir voltar da escola sozinho, aquela mãe segura, né, em outro país. O que eu fazia? O Igor levava ele para a escola, depois o Igor ia para o serviço, porque a gente, na época, né, gente, a gente não tinha carro próprio, era só carro alugado, o Igor usava o carro para ir trabalhar. E a escola dava uns 3 quilômetros de casa, né, filho? E daí o que eu fazia? Eu ia a pé buscar ele. Então o Igor levava de manhã e no meio da tarde eu ia buscar ele a pé. Porque o Bernardo, ele entra... Eu entro 9h30. E depois... Entra 9h30 e sai 3h30, se não me engano. 3h30 da tarde, né? 3h30. Então ele entra 9h30 e sai 3h30. Então 3h30, antes das 3h30, ali 3 horas da tarde eu já saí de casa pra poder te buscar, né? E te pegava lá na escola, né? Mas hoje ele tá indo de ônibus tranquilo, depois de um mês e pouquinho, né, filho? Um mês e meio. Você começou a pegar ônibus sozinho, a gente ajudou ele, o pai dele colocou ele no ônibus no primeiro dia, foi até a escola de carro, ficou esperando ele descer, aí até ele ir se adaptando, né? Eu coloquei também, ele levava celular também pra gente se comunicar, coloquei AirTag na bolsa dele, então hoje em dia já tá tudo tranquilo, né? Em relação à alimentação dele na escola, gente, aqui as escolas, elas não dão alimentação, né? A escola é pública, a gente não paga nada pela escola, além dos nossos impostos, né? Os responsáveis por mandar alimentação para as crianças são os pais, né? Se o teu filho, pelo menos na escola do meu filho é assim, tá? Eu não sei. Eu sei que outras escolas, eles até fornecem alguma coisa ou outra ali para a criança comer, né? Mas na sua escola, se você não levar comida, você não come nada. Sim. Né? A não ser que algum Mas amigo lá no Brasil era mais ou menos a mesma coisa do que aqui, por causa que eles não davam nada de graça, não. No café da manhã, tu tinha que levar sua comida. Isso. E no almoço, eles davam o almoço, só que os pais tinham que pagar pra dar o almoço, Isso, senão não tinha almoço. A gente pagava por mês para você comer, né? Sim. É verdade, né? Então é a mesma coisa. Só que nas escolas públicas no Brasil, as escolas públicas têm comida, entendeu? Nas escolas públicas eles servem comida para as crianças, né? Na hora do recreio. Mas então aqui, se o seu filho não traz, pelo menos na escola do meu filho, tá, gente? O Canadá é muito grande, tem escolas que é muito diferente, né? Então não é uma regra, mas na escola do Ber, a escola é pública, mas a gente precisa mandar o lanche de casa. E não tem opção para comprar lá, né, filho? Não. O Bernardo acabou de falar para mim que eles não vendem nada, né? Por enquanto não, pelo menos. É por causa que a nossa escola, a gente estudava meio que numa outra escola que a gente ficava lá por causa que a nossa não tinha sido pronta ainda. Tipo, não tinha sido construída. Daí a nossa foi construída recentemente, né? A St. Catherine Drexel. Só que foi muito recentemente. Então eles, tipo, tinham acabado de construir a cantina, o ginásio, até o ano acabar. Então não tinha começado a vender nada ainda. Então a escola é bem recente, tua escola, né? Então ainda não começaram a vender nada, né? Por enquanto, mas pode ser que agora, né? No próximo ano? No início do próximo ano letivo aí, pode ser que eles comecem a vender alguma coisa, né? O que seria legal também, né? Se tivesse a opção As de únicas levar. coisas que eles vendem, tem uns dias específicos que meio que vem um carrinho, assim, com umas pessoas vendendo uns doces e suco. Mas não é na hora do almoço, essas coisas assim, tipo, de comer. Vai pegar um docezinho, vai pagar e um suco, tá? Só pra encher a barriga. Só uma coisinha ou outra, assim, né? Mas não é uma comida, né? Uma refeição. E eu costumava... a gente precisa mandar 3 lanches pra ele, né? Que no caso é o café da manhã. Café da manhã, almoço e meio café da tarde, assim. Um café da tarde que eles fazem antes de vir embora, né? Mas eu tava achando que aquele café da tarde ali, o Bernardo às vezes voltava pra casa, não comia, sobrava. Daí então hoje eu mando só o primeiro, que é o café da manhã, e eu mando o almoço, né? Eu tenho o costume de mandar arroz, feijão, carne, salada, né, filho? Me negando comida. Hã? Me negando comida. Como assim? Não tá mandando mais o café da tarde? Ah, você quer que eu volte a mandar? Eu mando. Mas eu tenho o costume de mandar comida pra ele, comida mesmo, né? E ele almoça, ele come. Mas o que os seus amigos têm costume, assim, de comer? Você sabe dizer pra gente? Ele só come porcaria. Porcaria. Aham.
O que ele leva? Bala, óleo com uns negocinhos lá. Às vezes leva um saco de Chips. doce. Chips não. Não? Leva um saco. Ele come muito doce, não tipo chips, salgado. Tipo, Mas na hora do não come almoço? isso. Na hora do almoço ele também come porcaria. Às vezes ele nem come. Às vezes ele nem almoça, nem come, só Ele come doce. porcaria. Tipo, sei lá, um doce e um suco. Daí no máximo um pacotinho assim daqueles queijo. Tipo, aqueles queijinhos pequenos com salaminho. Não, salaminho. Presunto. A refeição deles aqui é essa, gente. Eles... Não deles, é a refeição do meu amigo e é o único que eu sei, né? Porque o Bernardo, ele falou que não fica cuidando, né, o que os outros comem, né, filho? Mas de uma forma geral é comida rápida, é lanche rápido, só pra forrar ali a barriga, só pra eles dizer que comeu alguma coisa ali, né? Sim. E eu costumo mandar mais comida mesmo, arroz, feijão, carne. Eu não sei, eu ainda não abri mão disso, né? A No mãe mínimo pão. às vezes eu mando um sanduíche, alguma coisa assim, né? Mas eu gosto de mandar algo mais reforçado pra ele comer, porque a gente tem costume de almoçar, né? E não de jantar. A gente não janta, né, meu filho? Então por isso que eu gosto de reforçar o almoço dele. Em relação às matérias, filho, você lembra quais são as matérias que você tem? É porque agora a gente tá nas férias, gente. Ele tá de folga, né, filho, da escola. Então a gente tá naquelas férias prolongadas, né, que eles têm as férias de verão. Mas... É porque as aulas aqui no Canadá é diferente. Tipo, estamos em julho, mas eu tô com minhas férias de final do ano, não é férias do meio do ano que o pessoal teve. Porque as aulas aqui começam em setembro, acho que metade de setembro, e elas acabam... Início de setembro? Elas começam início de setembro e acabam no meio de julho, sabe? Ou junho. No final de junho. Não, meio de... no final de junho mesmo. Final de junho. Então vai do início de setembro, esse ano vai começar dia 3 de setembro. Então, tipo, meio que começa em... Tipo, eu comecei em 2023 e as minhas aulas só acabaram em 2024. Isso, exatamente. Aí agora, esse ano, você vai pra 8ª série, mas ele só vai terminar o oitavo ano em junho do ano que vem. 2025. Isso. Então, em relação às matérias que você tem, você lembra quais são? Eu acho que tem menos aqui, tipo, eu não tenho essas coisas, só biologia, essas coisas assim. Eu tenho ciências, matéria normal, ciências, matemática, história, geografia. Tem uma aula meio que de, se não me engano, técnica, assim, tinha Tecnologia? Lá. Não tecnologia, mas tipo, o nome é Pathways. Eu não sei o que é Pathways, sei lá, caminhos. Mas o que vocês tratam nessa aula? É meio como economizar dinheiro. Ah, tipo, tá. Será que é de economia, alguma coisa assim? Pode ser, tipo, economizar, juntar. É mais isso que a gente aprendeu na última lição. Ah, tá. E daí, então, você tem ciências, geografia, matemática, artes, economia, eu acho. Né, educação física, educação física, música, francês. francês. Eles têm aula de francês aqui também. O que mais? Não tem português, graças a Deus. Não tem português. Não tem inglês, né? Tipo, porque... não tem inglês porque já faz parte, né, do teu dia a dia o inglês, mas né? no Brasil faz parte do dia a dia o português também. Mas você tem linguagem aqui. A gente tem aula também de health, tipo, de saúde. Ah, de saúde, é verdade. E de língua, mas não é língua, é o que a gente aprende, mas não é língua. Dança? Não. Não? Não tem aula de dança? Não. Sobre as faltas, pessoal, a escola aqui, a escola dele é extremamente rígida em relação às faltas, tá? Toda vez que ele falta, a escola me liga, a escola manda e-mail, manda mensagem, avisa no aplicativo. E se você não justifica para a escola o porquê que o seu filho faltou, eles ficam te ligando o dia inteiro. Se você não responder por muito tempo, eles chamam a polícia. Então a gente precisa justificar para a escola por que o nosso filho não foi para a escola, né? Então às vezes, quando o Bernardo ficou doente, foi poucas vezes que você faltou, né, filho? Mas às vezes que ele precisou faltar, ou porque ele não estava muito bem, que às vezes o Bernardo acorda com uma dor de cabeça, dor de garganta, ele tem bastante, né? Eu sempre tinha que ir no aplicativo antes do horário da aula, isso tem que ser antes da aula, e já colocar que o meu filho vai faltar o dia todo. Porque se começa as aulas e eu ainda não avisei que ele vai faltar, eu não consigo mais informar eles pelo aplicativo, daí é só por telefone. Então aqui em relação às faltas, a escola é extremamente rígida. Querem saber mesmo por que o seu filho não tá na escola. E por exemplo, né, se o Bernardo falar pra mim que foi pra escola e ele simplesmente não aparecer na escola, ele matou a aula com os amigos, na hora eu vou ficar sabendo. Porque na hora a escola vai me mandar um e-mail me informando que o Bernardo não compareceu na escola aquela hora. Então isso é uma coisa que eu acho muito legal. Eu aprovo essa conduta da escola, eu acho
isso muito bacana, até porque se acontece alguma coisa com ele, né, alguma coisa de ruim, a gente fica sabendo na hora, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Na escola do Brasil, se ele faltasse, né, no Brasil o Bernardo estudava numa escola particular, mas se ele faltasse, eu não recebia e-mail nenhum, ninguém me falava nada, ninguém vinha atrás de mim perguntar por que ele estava ausente da escola. Ou seja, se ele matasse aula e eu não estava sabendo, eu só ia ficar sabendo quando eu pegasse o boletim dele, né? Então isso é uma coisa que eu gosto muito aqui no Canadá. Teu filho não compareceu na escola, 9h30 da manhã, você vai receber um e-mail na hora e uma ligação da escola. E filho, como que funciona aqui, né, na sua escola, né? Vai trocar de matéria. Como que é? Um professor para todas as matérias? Vários professores, como que funciona isso? Depende, se eu tiver em matemática, tipo, é que eu tenho, sei lá, minha professora, vou dar um exemplo, minha professora ensina 3 matérias, matemática, ciências e geografia. Então, se eu tiver numa aula de matemática já com ela, e depois dar o tempo para ir para aula de ciência, porque não é as aulas tudo seguido, só as aulas meio que são assim, tem um período, né, para as matérias. Daí, primeiro período, matemática, segundo, ciências, terceiro, matemática, quarto, geografia, quinto, matemática. Tipo, não vai indo tudo seguido, sabe? Então, se eu tiver numa aula de matemática e eu for pra uma aula de ciências e eu tiver, tipo, a professora das 2 aulas, não acontece nada. A gente continua na sala, a gente só tira matemática e pega ciências. Se eu tiver numa aula de matemática, daí a professora, né, ensina matemática, geografia e ciências. E eu vou ir pra aula de, sei lá, economia. Daí eu, tipo... Dependendo do professor, a gente não troca de sala, a professora sai e o outro professor vem. Aqui eu tenho 2 professores que né, ensina matemática, ciências e eu acho que alguma outra matéria, e o outro ensina educação física, língua e essas coisas assim. Então, se eu estiver numa aula de matemática e eu for para uma aula de educação física, eu vou trocar de sala, né? E eu vou ir pra sala do outro professor. Tipo, a gente meio que dá um tempo e troca tudo de sala. Então, só troca os alunos daí, dependendo. Então, tanto vocês quanto os professores fazem as trocas, daí depende muito, né? E aqui vocês têm armário, né? Sim. Agora ele tem um armário. Na outra escola que ele estava estudando, a antiga, eles não tinham um armário porque era uma escola provisória, né? Mas nessa escola nova agora, eles têm armário, gente. É coisa mais linda, assim, é tudo novinho. A escola dele é incrível, é grande, sabe? Tá tudo novo, os armários tudo novinho, né, filho? E ele tem o próprio cadeado dele, né? O cadeado nós compramos, a gente pagou $11 pelo cadeado. E é o mesmo cadeado que ele vai usar esse ano agora. Então ele trouxe para casa, né? A escola não recolheu os cadeados, a escola devolveu os cadeados para os alunos. E depois você vai receber outro armário, né? Sim. Aí troca de armário também, né, agora nesse ano. E quando vocês vão fazer a troca de sala, vira aquela bagunça de aluno querendo pegar... Vão organizado, então não fica muito bagunçado, não, né? E desde que a gente chegou aqui, então, você sentiu que... você sofreu algum bullying, alguma coisa, pelo fato de você ser imigrante? Não. Não sentiu nada referente a isso? Alguém falar alguma coisa pra você de forma pejorativa, de forma... ruim, assim, você não sentiu nada referente a isso? Que eu me lembro, não. Fazer alguma piadinha com você? Não, nada desse tipo. Não. E foi difícil pra você fazer amigos aqui? Ou você considera que foi tranquilo? Cara, imagina que tu tá numa escola e troca pra outra. É a mesma coisa, não muda a dificuldade de fazer amigo aqui no Canadá. É igual fazer amigo no Brasil. Igual trocar de escola no Brasil, mesma coisa. Demora um pouquinho pra você fazer um amigo, virar melhor amigo, mas máximo assim, não depende. Mas de uma forma geral foi tranquilo, né? Igual você no Brasil, acha? não é Ele tem um amigo aqui, gente, que ele considera um amigo, é o melhor amigo dele, né? Igual na escola. Igual na escola também, na outra do Brasil, tipo, né? É igual, tipo, a melhor amigo da escola, mas eu tenho outros amigos. Ah, sim, ele tem outros amigos também fora da escola. E quando a gente chegou aqui, o Bernardo passou por um programa para imigrantes, eu não lembro mais ou menos, não vou lembrar o nome do programa. Não é programa, é meio que uma professora, assim, me ajudou em língua. Não, mas é que tem um programa relacionado a isso, entendeu? Que explicaram, a sua professora explicou para mim e para o seu pai, entendeu? É um programa aqui que o Canadá oferece para os imigrantes, e daí que essa professora meio que chamava você uma vez por semana, né? Numa sala separada, numa sala reservada, né? Só você e a professora, e ela queria saber como que estava o inglês dele.
Então, se ele estava se desenvolvendo bem no inglês, se você precisava de ajuda, né? Então, quando a gente chegou aqui, ele teve esse suporte, assim, né? Referente à língua. Ele não ficou separado dos amigos, né, Bernardo? Você fazia aula junto com os amigos e tudo mais? Sim, mas daí se ele tivesse uma aula, eu fosse chamado, eu ficava fora pela aula. Isso, daí se ela chamava ele, né? Ele tinha que sair da aula para poder ir conversar com essa pessoa, né? Mas você ficou pouco tempo, né, filho? Acho que foi nas primeiras 3 semanas. 3 semanas, 1 mês no máximo, né? Aí depois logo eles já pararam de chamar ele, porque eu acho que perceberam que ele conseguia entender bastante, né? Que ele não tinha grandes dificuldades, assim, para entender o inglês. Gente, em relação às tarefas de casa, eu percebi bastante diferença daqui do Canadá para o Brasil. Nossa, eu lembro que quando o Bernardo estudava no Brasil, gente, vinha tanta tarefa para casa, né, meu filho? Sim, era bastante. Não era tanto, era uma por dia, eu acho. Meu Deus, gente. Não, já teve dias de você ter várias tarefas, filho. Era muita tarefa. Então, no Brasil era muito cansativo, né, essa questão das tarefas, porque ele tinha tarefa todo santo dia. E aqui no Canadá, não, gente. Ele chega da escola, eu pergunto, tem tarefa? Não. Tem Então. tarefa? Não. Tem tarefa? Não. Ele nunca tem tarefa. Então, essa questão assim de tarefa, eu percebo que eles não ficam sobrecarregando a criança de tarefa em casa. Mas em contrapartida, né, filho, tem bastante trabalho. Tipo, não só mais atividade, assim, não sei nessa parte. Mas a gente trabalha, daí vai a dupla fazer isso, daí entrega daqui, isso. Isso, eles têm bastante trabalho em dupla, em trio, né? Sim. Em grupo, para poder fazer. Então, eles focam mais no trabalho, A gente né? também faz muito slide, tipo, muito. Slide para apresentação, né? Fazem muita apresentação de trabalho aqui. Então, tanto é que a própria escola já assina, né, um pacote no Canva e ele já tem acesso ao Canva. E pelo Canva mesmo, ele e os amigos, os colegas fazem os slides e eles têm que postar no sistema, né, filho? Para entregar para o professor. Google né? Slides. No Google, né? E na escola aqui, vocês têm computador? Como é que é? A gente tem um Chromebook, acho que o pessoal que estuda deve saber o que é esse, que geralmente É um computador, né? É um computadorzinho pequeno. Pra estudar, né? Sim, pra estudar. Cada aluno tem um? Sim. Então, cada aluno tem um computador seu próprio, né? Não, depende. Se você pagar é teu, mas, tipo, emprestado na escola tá acabou o ano, tá? Ah, não, sim. Tipo, tem umas pessoas que levam pra casa, ficam jogando nele. Ah, tá. Mas na próprio, escola assim. você também tinha um, né? Pra você estudar, né? Sim. Mas então o teu Chromebook fica aqui na escola. Você guarda dentro do teu armário? Como é que é? Ele fica dentro do armário, meio que tem um lugarzinho assim, meio que um caixão pro Chromebook, vários espaços pra você botar. E tem uns carregadores, daí você pluga no carregador, bota o computador, fecha e no outro dia tá carregado. Ah, tá. Então, a questão de tarefa aqui no Canadá é muito tranquila. Eu achei que a nossa vida mudou bastante assim em relação a isso, porque eu lembro que era muito estressante essa questão de tarefa, muito estressante mesmo. Às vezes a gente buscava ele na escola, queria sair dia de semana ou, né, sei lá, comer alguma coisa, né, filho, ir num cinema. Dia de semana à noite a gente ficava preocupado porque o menino tinha tarefa para fazer e já era para entregar no outro dia, sabe? E aqui é muito tranquilo em relação a isso, né? Mas em contrapartida tem bastante trabalho para ele entregar, para ele fazer. Eu não sei, eu acho que acaba tornando, né, deixa mais leve, assim, né? Eu acho que a rotina fica mais leve, gente. Pra você fica mais leve. Pra você também, porque você que faz as tarefas. Não, né? Mas agora tem mais trabalho. Tem mais trabalho, mas também não é trabalho todos os dias, né? Vamos combinar? Quase. Não é todos os dias, vai. Quase. Não, ele tem bastante tempo para lazer aqui, e é isso que eu quero dizer. Então, se ele quiser fazer um esporte depois da escola, ele consegue fazer, né? Se ele quiser ir, sei lá, pra academia, se ele quiser ir jogar alguma coisa, se ele quiser brincar com os amigos na rua, ele pode brincar. Então, ele não tem essa preocupação igual tinha no Brasil de, né, tenho tarefa para fazer e é para amanhã já. Gente, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Comenta qualquer coisa aqui no vídeo, pode ser um coração. O que a gente pode pedir para eles comentarem no vídeo? Macarrão com arroz. Escrever macarrão com arroz? Uhum. Então, se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários pra gente, macarrão com arroz, pra gente saber que você assistiu até o final. E o Bernardo quer tomar coraçãozinho. Isso, e o Bernardo, você quer deixar uma meta de likes, né, filho? Qual que é a meta? Dos 150 likes para aparecer de novo. 150 likes, se vocês deixarem 150 likes nesse vídeo, o Bernardo vai aparecer de novo aqui nesse canal, é isso? É. Então é isso aí, muito obrigada, Talvez. Um beijo
e até a próxima. Tchau. Tchau.